Quem foi Sansão? Os pais de Sansão foram culpados pelo fracasso do seu filho? O que é o voto do Nazireu? Além de Sansão, quais são as pessoas que são consideradas nazireus na Bíblia Sagrada? Fique conosco, estaremos conversando sobre isso, sobre mais alguns assuntos, na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Esse canal tem por objetivo oferecer algum subsídio para os professores da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, quando nós trazemos aqui alguns subsídios da nossa lição Adultos da CPAD. E também, todas as aulas eu deixo o subsídio também em PowerPoint, os slides, para que você possa usar conforme você queira. Esses slides que eu deixo na descrição, eles são slides animados, você pode baixar, usar na tua igreja, numa televisão ou num data show, conforme o Espírito Santo colocar no coração de vocês. Eu desejo a todos que tenham uma excelente aula neste domingo próximo e não se esqueça de curtir o nosso canal, também se inscrever e também compartilhar com aquele que está precisando de algum subsídio. Que Deus possa abençoar a todos. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós, nesse trimestre, estamos estudando assuntos voltados para os problemas que atacam as famílias. E já estudamos aí alguns assuntos bem interessantes. E nesse domingo, nós estaremos estudando, se Deus permitir, estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. Um tema bastante propício, bastante palpitante também. Eu tenho certeza que Deus estará usando todos os professores, não só para trazer o problema em si, mas também ser usado pelo Espírito Santo para poder, de alguma forma, oferecer alguma ajuda para aqueles pais que têm passado por lutas com os seus filhos rebeldes. Uma coisa bastante atual. Não era somente para aquela época, mas também nos dias de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que diz dessa forma: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vamos falar aí, sobre a desobediência de um homem chamado Sansão. A verdade prática diz dessa forma: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Todo ser humano, ele nasce com o livre-arbítrio. Então, ele tem o poder de decisão. O seu pai vai fazer apenas o que está proposto para fazer, que é o que nós vamos falar mais adiante, sobre instruir nos caminhos do Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos, mas no mesmo livro, o livro de Juízes. Juízes capítulo 13, versículo do 1 ao 7, depois o versículo 24, aí pula para o capítulo 14, do versículo 1 ao 3, que vai narrar aí sobre o nascimento de um homem chamado Sansão. Na introdução, o pastor Elienay, ele fala aqui sobre a situação que estava sendo retratada, o contexto do momento em que vai ser tratado sobre o personagem dessa nossa aula. E nós observamos ali que em Juízes não tinha rei e não tinha nenhum sacerdote, um sumo sacerdote ainda também nesse momento. Então,
a situação era uma situação muito difícil. Por quê? Porque o povo de Deus, eles, vez por outra, no livro de Juízes, vai mostrar claramente que eles saíam da presença do Senhor, e quando eles se afastavam da presença do Senhor, Deus os deixava nas mãos dos inimigos. E quando eles estavam ali, sofrendo nas mãos dos inimigos, Deus levantava um juiz que os libertava. Então esse é o contexto do que estava acontecendo nesta época. E nós vamos falar nesta lição sobre um dos personagens mais controversos da Bíblia Sagrada. É um personagem que é usado sempre, na maioria das vezes, é usado como uma pessoa que começou bem, mas terminou mal. E tinha de tudo para poder terminar bem. E esse personagem se chama Sansão. Então, Sansão, ele viveu numa época de grande perseguição. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus estava ali sendo afligido já há 40 anos pelos filisteus, por este povo que seria o grande inimigo de Israel, um dos maiores inimigos de todo Israel. E a Bíblia vai dizer que eles estavam sofrendo há 40 anos, e então Deus, nesse período, certamente através do clamor do povo de Deus, naquela época, eles clamaram ao Senhor, e Deus então ouviu o clamor. E ele então envia um anjo, uma família, aonde ele vai chegar ali e vai entregar uma notícia. Mas ele não chega para o chefe daquela família, que se chamava Manoá. Ele chega e vai diretamente para a esposa de Manoá. Nós observamos que essa mulher, ela não tem um nome. A Bíblia não fala o nome dela. A mãe de Sansão não fala o nome dela, fala apenas o nome do pai. E nós temos aqui já uma ligação de algo que aconteceria muitos anos depois também, com a chegada do Messias. A Bíblia vai dizer que também um anjo, ele não vai até o noivo, mas ele vai até a noiva, chamada Maria, e ele então entrega ali uma mensagem de que ela seria a mãe do Salvador, do Remidor. Aqui nós temos também um fato interessante. Por quê? Porque ela chega ali, o anjo chega para a esposa de Manoá e diz que ela, mesmo sendo estéril, a madre dela seria aberta e ela daria à luz a um filho, e ele seria um remidor, ele seria um libertador. E a Bíblia vai dizer que o anjo diz claramente que ele começaria a livrar a Israel das mãos dos filisteus. E então, um fato bastante interessante, o anjo fala com aquela mulher, e o anjo vai embora. E ela então corre para o seu esposo e diz ali para ele o que aconteceu. E algo interessante, Manoá, quando fica sabendo disso, a Bíblia vai dizer que ele vai buscar ao Senhor, vai fazer uma oração, vai clamar ao Senhor. E a oração dele era qual? Que o mesmo homem que apareceu para a sua esposa pudesse também aparecer para ele, para poder dar algumas instruções sobre esse filho. Porque esse homem, esse anjo, ele aparece para esta mulher e ele vai dizer que ela seria mãe, mas que esse filho teria que ter algumas ressalvas na vida dele, que nós vamos tratar mais à frente. Ele seria o quê? Um nazireu de Deus. E Manoá, ele pede para que esse anjo reapareça de novo, reapareça para dar mais instruções quanto à criação desse menino que chegaria. E isso acontece. Só que, novamente, o anjo não aparece para Manoá, mas o anjo aparece para a sua esposa. E quando ela vê aquele anjo, a Bíblia vai dizer que ela corre e chega até a presença desse anjo, e os dois ali se achegam até ele e pedem algumas instruções. E pedem também, eles querem saber qual é o nome daquele ser. Até o momento eles estavam pensando que seria uma pessoa,
um ser humano, né, pelo que nós mostramos, e quando ele desaparece, quando Manoá ele oferece ali um alimento, ele diz que não vai comer, e Manoá traz, oferece, coloca ele no fogo, e a Bíblia vai dizer que quando ele oferece aquilo ali, o anjo desaparece subindo por aquela oferta que eles ofereceram ao Senhor. E é esse o contexto do que vai acontecer no início, né? Então, ela dá à luz a uma criança e coloca o nome dele de Sansão. E ele, então, ele chega como Nazireu de Deus, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Sansão, ele seria um juiz, ou seja, essa palavra juiz aqui pode ser mais tratada como um libertador. Mas o juiz também, ele tinha a função de aconselhar, ele tinha a função de guiar o povo para o caminho certo. Então, Sansão ele vai ser um dos juízes. O pastor Elienay Cabral diz que Sansão, ele é o 12º juiz. E ele diz que ele é o último juiz. Esta é uma linha de pensamento, mas existe uma outra linha de pensamento também, que não foram apenas 12 juízes, mas foram 14 juízes. Porque além desses 12 juízes, existe uma outra linha de pensamento que Eli também foi juiz e o último juiz tenha sido Samuel. Samuel, ele foi um estadista, foi um sacerdote, ele foi profeta e alguns dizem que ele foi também juiz. A Bíblia não chama ele de juiz, mas alguns colocam ele aí. Bom, mas não importa, né? O importante aqui é saber que tanto esses que foram, esses 12, como esses dois também, eles estiveram à frente de Israel e exerceram as suas funções. Quais foram os juízes que nós temos na Bíblia Sagrada? Vou falar rapidamente, não tem como a gente estar falando sobre cada um, mas nós temos Otiniel, nós temos Eude, nós temos Sangar, nós temos Débora, uma juíza, nós temos dentre todos eles aqui uma mulher que foi uma juíza. Olha a importância que Deus dá, né, e deu para Débora como juíza. Nós temos um famoso que é Gideão, nós temos Tolá, alguns chamam de Tola, outros chamam de Tolá, né? Algumas traduções traz Tolá, outros traz Tola. Depois nós temos Jair, nós temos Jefté, um juiz bastante controverso também, pelo fato dele oferecer aquilo que sairia da sua casa, ele ofereceria ao Senhor, e quando ele chegou, aquilo que saiu foi a sua filha. A controvérsia é, ele ofereceu mesmo a sua filha em sacrifício, ou aquilo era um voto, que ela não se casaria? São duas controvérsias, né, que a gente pode tratar mais à frente. Depois nós temos Ibsam, depois nós temos Elon, depois nós temos Abdon, e por fim nós temos Sansão, que, como o pastor Elienay Cabral, a linha de pensamento aqui, foi o último dos juízes, e depois dele ali veio então, vieram ali Eli e veio também Samuel. Primeiro tópico, os pais de Sansão. Primeiro ponto, uma situação espiritualmente deplorável. O ser humano mostra claramente aqui no início, que o pastor Elienay vai falar, a situação que estava vivendo a época de Israel. A Bíblia vai dizer que cada um fazia o que bem entendia. E isso é uma situação difícil. Por quê? Porque cada pessoa fazendo o que bem quer não vai dar no que presta. Então, nós aprendemos aqui nesse primeiro tópico que o ser humano, ele precisa de liderança. Seja a liderança de Deus, ou seja a liderança que ele colocar para estar à frente do seu povo. Então ele precisa de liderança.
o líder, na realidade, ele tem a função de unir os elementos, né, do grupo e para que juntos possam alcançar os objetivos comuns. Então o líder tem essa função, juntar os elementos do grupo para que alcance um objetivo comum. E aqui não estavam unidos, aqui estavam separados e a situação, como disse o pastor Elienay, nesse contexto aqui de Sansão, era uma situação bem calamitosa para Israel. Segundo ponto, a mulher agraciada. Então, como eu disse agora mesmo, a anunciação do nascimento de Sansão, ela parece muito com a anunciação do nascimento de Jesus feito pelo anjo a Maria. Nas duas situações, nós temos aqui um anjo, nas duas situações nós temos uma mulher, nas duas situações nós temos aqui um filho nascendo. E nas duas situações os dois seriam libertador. No contexto aqui de nascimento, de geração, parece muito com a história de Maria. Então a esposa de Manoá, ela foi agraciada também para receber na sua barriga, no seu ventre, um libertador. Né? Então nós observamos aí, e ela era estéril, uma mulher estéril. Terceiro ponto, melhor dizendo, recebendo as orientações divinas. Né? O texto vai dizer claramente na Bíblia Sagrada que ela é informada que nasceria uma criança, e essa criança, ela deveria ser uma criança diferente. Ela deveria ser uma criança diferente das outras. Por quê? O próprio anjo, nesse caso aqui, vai dizer que ela deveria ser um nazireu. O que é o nazireu e o que é o voto do nazireu? Nós observamos em Números capítulo 6, nós observamos ali o texto, quase todo o capítulo, ele trata sobre o voto do nazireado. A palavra nazireu, ela vem de algumas junções, né? A palavra nazir significa separado ou consagrado. E ela vem da raiz nazar, que significa separar-se ou abster-se. Então a palavra nazireu vem dessa raiz. Já tem uma palavra também que é um pouco diferente, que é nezer, que significa coroa. E aqui não está dizendo de coroa de um rei, mas está aqui se expressando mais pelo lado do que tem na cabeça da pessoa, que seria o cabelo comprido. Então, uma das características do nazireu, como nós vamos ver agora aqui, é que ele não poderia cortar os seus cabelos. A pessoa na rua, ela deveria conhecer um nazireu. E como que conheceria que aquela pessoa era um nazireu? Pelo cabelo comprido, pelo cabelo que não poderia de forma nenhuma ver navalha. Navalha não poderia chegar nem perto. Também uma outra característica do nazireu, e ele vai falar claramente sobre isso, e é falado também em Números capítulo 6, é que ele não poderia beber ou comer nada, nem a semente, nada do que vinha da uva, nada. Se fosse para mastigar uma uva, ele já quebrava o seu voto de nazireu. Se fosse para beber um suco de uva, ele quebrava o seu voto de nazireu. Se porventura ele bebesse vinho, também ele quebrava o seu voto de nazireu. Então isso aqui mostrando também da mesma forma que o nazireu, ele deveria ser uma pessoa sóbria, uma pessoa que estivesse com a sua consciência perfeita diante de Deus. Então ele não poderia beber vinho e nem bebida forte que vinha da uva, do suco da vide. Então o nazireu não podia também beber e não comer nada do que vinha da uva, e também não podiam se aproximar
ou tocar em qualquer tipo de cadáver, seja de ser humano ou seja de animal. Então ele não poderia tocar em cadáver. Né? E o texto lá de Números ele é tão palpitante que diz que se o nazireu, se o pai ou a mãe do nazireu morresse, ele não poderia chegar nem perto ali, se achegar ao cadáver ou o corpo, né, dos seus pais, o corpo do seu pai ou o corpo da sua mãe. Então olha como era levado. Quem poderia ser nazireu? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia ser um nazireu. De qualquer tribo, ele poderia ser um nazireu. Então, nós observamos que, nesse caso aqui, a pessoa ela não fez o voto, né? Porque o nazireu ele poderia fazer o voto. Ele poderia fazer o voto e ele cumprir. Quanto tempo? Poderia ser de 1 mês, poderia ser de 6 meses, poderia ser de 1 ano, poderia ser de 2 anos. Ele estipulava o tempo. Ele estipulava o tempo. E também existia o voto que seria para o resto da vida, para toda a vida. No caso aqui, Manoá e a sua esposa, eles receberam essa incumbência do anjo. Esse voto dele aqui não seria um voto passageiro, mas seria para o resto da sua vida. Então, Sansão, ele seria um nazireu. Agora, se o nazireu quebrasse, de alguma forma ele comesse alguma coisa da uva, o que aconteceria? Ele teria que rapar a sua cabeça, ele rapava a sua cabeça, pegava aquele cabelo, entregava para o sacerdote não pegava naquele cabelo, mas ele, com uma pá, ele pegava aquele cabelo e queimava no altar. E o nazireu, se ele comesse alguma coisa ali do suco da uva, tocasse em alguma coisa morta, ele quebrava o seu voto. E a Bíblia vai dizer lá em Números que não valia de nada, seja ele tivesse passado 2 anos, 3 anos, 10 anos como nazireu, aquele voto não valeu de nada, não valia de nada para ele. Ele teria que, se quisesse, voltar a fazer o voto, ele teria que fazer esse procedimento e como um arrependimento, e ele então começava de novo, um novo voto e um novo tempo na presença do Senhor como nazireu. Olha como que era sério essa situação. Quem são os nazireus na Bíblia Sagrada? Nós temos Sansão, que ele era nazireu, né? Nós temos também alguns dizem que Samuel, ele foi nazireu. Por quê? Porque ele viveu o tempo da vida dele, ele viveu para o Senhor. Nós não observamos em nenhum ponto ele quebrando essas regras aqui, não fala sobre o cabelo dele, não entra em detalhe, mas temos um versículo na Bíblia Sagrada que os estudiosos mostram que possivelmente ele era um nazireu por causa disso. A própria mãe dele vai dizer em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22, vai dizer: porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ou seja, ela fez um voto ao Senhor. E quando ele fosse desmamado, ela entregaria ele para servir ao Senhor. Alguns veem nesse último ponto aqui, para que lá fique para sempre, como um voto do nazireado. Mas a Bíblia não fala se Samuel foi nazireu ou não. Outro, que a Bíblia Sagrada vai dar algumas margens que ele era um nazireu, era o apóstolo Paulo. Alguns dizem que Paulo ele tinha o voto de nazireu. E o versículo que diz, mostra claramente, e não diz a palavra nazireu, mas fala que ele
teve que rapar o cabelo, está escrito lá em Atos capítulo 18 e versículo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então, olha um judeu aqui rapando o cabelo. Então nós observamos ali alguns pontos, Paulo tentando resolver algumas situações, e nós observamos aqui nesse ponto, um ponto que chama bastante atenção, que possivelmente Paulo, ele era um nazireu, né? Segundo tópico, o nascimento de Sansão e sua formação. Primeiro ponto, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Então, o que nós podemos ver aqui nesse comentário, nesse ponto? Nós observamos que o desenvolvimento, toda a vida de Sansão, desde o seu nascimento, foi um milagre. Mas ele deveria viver como um milagre e expressando o milagre de Deus na sua vida. Mas não foi isso que aconteceu, como nós vamos ver logo mais à frente. Aí nós podemos até mesmo fazer uma pergunta, né? A força de Sansão, ela era natural, como é retratada em alguns filmes, né? Nós vemos ali um gigante, né? Nós vemos ali um homem, um fisiculturista, podemos dizer assim. Será que Sansão, a força dele era natural ou era do Espírito Santo? A Bíblia vai mostrar claramente que a força dele vinha de Deus. Ele, através desse voto que foi feito e através da orientação que Deus deu, a força viria para ele e ele então exerceria essa força para livramento do povo de Israel. Segundo ponto, a família de Sansão. Infelizmente, nós podemos observar, e como o pastor Elienay também vai dizer, muitas pessoas querem taxar os pais que tiveram seus filhos que não venceram na vida ou foram rebeldes. Nós observamos que querem taxar de que esses pais foram também errados. E no caso aqui, nós não observamos em nenhum ponto Manoá e sua esposa errando na criação de Sansão. A Bíblia não fala sobre isso. Não podemos ficar culpando a Manoá e nem a sua esposa pelas coisas que Sansão fez. Por quê? Porque Sansão começou a fazer isso depois que ele já era adulto. Então, ele por si só começou a fazer essas coisas. Por outro lado, nós observamos que este casal, eles eram pessoas que eram tementes a Deus. Eram pessoas que tinham um temor de Deus, porque nós observamos o anjo aparecendo, o anjo fazendo promessa, o anjo dizendo, o anjo conversando, dando uma palavra que veio de Deus. Nós observamos o próprio Manoá buscando a Deus e tendo resposta também. Então, o que nós observamos é que esta família, esse casal, eles eram pessoas tementes a Deus. Não vamos taxar de que eles erraram na criação, porque a Bíblia não diz sobre isso. Terceiro ponto, a formação de Sansão. Nós observamos claramente, nós vemos aqui e podemos inferir que todo o ensino foi dado para Sansão. E nós observamos em um fato, quando Sansão chega e diz que se afeiçoou por uma mulher que não era das filhas de Israel, nós observamos o próprio pai dizendo e afirmando para ele ali que em Israel ele poderia ter mulheres à sua disposição para ser sua esposa, sem precisar buscar em pessoas de fora, em pessoas que eram consideradas como pessoas impuras. Então nós observamos que eles instruíam, e a Bíblia vai dizer que nós temos que instruir a criança no caminho que ela deve seguir, para que quando crescer, ela não venha a se desviar. Isso aqui não é via de regra. Todo pai, toda mãe tem que instruir o seu filho, e lá na frente, pode ter certeza absoluta, esta educação pode influenciar na vida dele.
Mas há casos de homens de Deus, homens verdadeiramente homens de Deus, mulheres de Deus, que deram um ensinamento correto para os seus filhos e eles não permaneceram no caminho do Senhor. Então, nós observamos que ele recebeu a instrução do seu próprio pai. Terceiro tópico, a fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro ponto, Sansão subestimou o poder do inimigo. Então nós observamos uma escada. Podemos dizer que Sansão ele foi subindo essa escada, em algum momento da sua vida, ele começou a descer essa escada. Mas subindo em fazer a vontade de Deus, e em algum momento da sua vida ele começou a descer, fazendo a sua própria vontade e se aproximando cada dia mais do pecado. E isso é uma coisa lastimável que aconteceu na vida dele. Então, nós observamos aí sobre os pecados de Sansão. E eu cito aqui, já estou terminando aqui, caminhando para o final, eu cito aqui alguns pecados de Sansão, alguns erros de Sansão que nós podemos observar na vida dele. Primeiro, ele não gostava de andar com pessoas. Ele sempre andava sozinho. Você não vai encontrar Sansão andando com outras pessoas. E isso é um caso muito perigoso. O ser humano ele precisa de pessoas. Davi ele tinha amigos mais chegados que irmãos. Jesus ele tinha amigos e ele era cercado por pessoas também. Então essa questão de isolamento é um caso perigoso. Outra coisa, ele não ouvia conselhos. O próprio pai dele vai dar conselho para ele, ele não ouve. Outra coisa que você não vai observar em Sansão, ele não se arrependia. Em nenhum momento da vida dele, ele se arrepende. Ele está ali, nem no momento, na morte dele, ele não se arrepende. Nós não observamos palavras saindo da boca dele em arrependimento pelos seus pecados. Também, ele não era submisso a ninguém, e nem a Deus. Nós observamos que até um certo ponto, com toda certeza, ele pode ter sido submisso. Mas em um certo ponto da sua vida, ele começou a ser uma pessoa insubmissa. Também, nós observamos que Sansão ele não orava. Você não vai ver Sansão orando. E sabe quando é que ele ora? Ele ora no último momento da sua vida. Então nós não podemos orar somente no momento da morte, no momento em que a tragédia já se abateu. Nós temos que orar antes, nós temos que orar sempre, como a Bíblia Sagrada vai dizer. Sansão, ele tinha um casamento desestruturado, mas isso porque ele não escolheu e não soube esperar e não soube ver a vontade de Deus na sua vida. Ele casou por causa da concupiscência dos seus olhos. Eu vi uma mulher e aquela me interessou, agradou os meus olhos. Né? Também, Sansão ele não zelava pela santificação. Ele não zelava pela santificação. Em nenhum momento você vai ver Sansão se santificando, buscando santificação. Por outro lado, você vai ver ele procurando prostitutas. Sansão também não levou a sério as advertências que estavam patentes na sua cara, estava acontecendo. Ele ficou com um joguinho ali com Dalila. Ela fez ali uma coisa e ele despertou e não foi aquilo. A segunda vez, de novo, ele não conseguiu enxergar que estava sendo armada ali uma arapuca para ele. Então, ele não observava as advertências, não levava as advertências a sério, as advertências de Deus. Né? Então, Sansão também não tinha sensibilidade pela presença de Deus na vida dele. Aquele voto de nazireado, alguns dizem que Sansão quebrou ele lá atrás e nunca cortou o cabelo, nunca chegou na presença de um sacerdote para poder pedir perdão e começar um novo voto na presença do Senhor. Não. Ele continuou da mesma forma, mas o cabelo dele ele foi cortado. Mas foi cortado pelos outros da pior maneira possível. Também, Sansão, ele brincou tanto
que virou um brinquedo nas mãos do inimigo. Coisa triste. Brincou tanto e virou um brinquedo nas mãos do inimigo. E por fim, o último erro que eu cito aqui, dentre muitos, né, que eu poderia citar, ele foi atingido naquilo que ele começou a pecar. A Bíblia vai dizer que um dos primeiros pecados dele foi esse. Ele olhou para uma mulher e ele maltratou o seu pai, desobedeceu o seu pai e ele disse: me dá aquela mulher porque ela agrada aos meus olhos. E foi justamente os olhos de Sansão que foram furados. Bom, vamos aí, segundo ponto, a presunção de Sansão. Quando ele está ali no colo do pecado, quando ele está ali no colo do inimigo, a Bíblia vai dizer que ele, quando Dalila rapa a cabeça dele, ele corta o cabelo dele, e ela, olha, os filisteus estão vindo sobre você, ele diz assim: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Olha algumas coisas interessantes aqui, ó. Sairei, eu, ainda esta vez, como sempre eu fazia, como eu sempre faço. Eu vou me livrar dessa, né? Sairei como, ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. E me livrarei. Você não vê Deus aqui nessa palavra de Sansão. Você vê o eu, o ego de Sansão sendo colocado à frente dele, na vida dele, em tudo na vida dele. Então, ele foi nesse ponto presunçoso. Ele pensava que pela sua própria força ele poderia vencer, mas a força que era de Deus já tinha saído da vida dele. E terceiro e último ponto, manipulando o poder de Deus, né? Então, ele brincava, aqui o pastor Elienay vai falar aqui sobre brincar com o pecado. E ele brincava com o pecado quando o pecado lhe queria matar. Essa é uma frase que nós não devemos esquecer na nossa vida. O pecado, ele não brinca com o ser humano. Nós não podemos brincar com o pecado, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado, a paga que o pecado tem para nós, é a morte. Então ele estava brincando com o pecado, sendo que o pecado, o objetivo dele era matar a Sansão. Encerro aqui, neste momento, esta videoaula. Que Deus abençoe a todos. Eu aproveito para pedir para que você curta o nosso canal, também se inscreva. Também, da mesma forma, se você quiser compartilhar com alguém, sinta-se à vontade. Não se esqueça de estar aí sempre vigiando também, assim como aconteceu com Sansão, podemos incorrer no mesmo erro também. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nos vemos na próxima videoaula, se assim Deus permitir. Amém.